Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Hoje, dia 15 de março de 2026, passando nesta tarde aqui o pastor Pedro para falar mais uma vez sobre a palavra de salvação, a qual Deus colocou no meu coração e vai colocar no coração também de todos aqueles que crêem. Vai falar sobre a salvação que vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual Deus deu ele para morrer na cruz, para que todos sejam salvos, e não condenar a humanidade que já estava perdida. Se Jesus não fosse para a cruz e ali derramar o seu sangue para nos salvar, não teria salvação para ninguém. Então, porque entre Deus e o homem, só há um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta palavra fica em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós veremos daqui a pouco. Então, as condições necessárias para o homem alcançar a salvação é a vida eterna com Cristo Jesus. Pois muitas pessoas visitam igrejas, levantam a mão com sinal de que desejam aceitar ao Senhor Jesus. E às vezes vão até a frente, recebem a oração, mas tudo isso é muito bom e correto. Porém, para que se efetue de fato a salvação, aceitar o Senhor Jesus, é porém que tem que ser feito de fato. A salvação é necessária que todos reconheçam que somos pecadores e entender que Jesus Cristo, o Salvador, vindo assim, arrepender-se de todas as nossas más obras pecaminosas. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu na cruz para redimir os homens de nossos pecados, que está em Atos 4:12 e depois 1 Timóteo 2:5. Nós veremos aqui em João 3:16, que vai dizer assim, na palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus ele enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crer não é condenado, mas quem também não crer já está condenado. E a palavra de Deus, ele diz para nós, em 3:16, que Jesus é o Salvador. Então, veio para o propósito do coração de Deus é este: que a humanidade seja salva através de Jesus, pois o amor de Deus é suficientemente imenso para abranger a todos os homens. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 19 e 20, diz para nós que Deus, ele não quer que homem nenhum se perca, mas que todos venham se arrepender de seus pecados, voltar para Deus através de Jesus e ser salvo, passar a ser filho e servo dele, recebendo o Espírito Santo para levar uma novidade de vida. Então tem esta necessidade de reconhecermos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E crer, porque se não crer, também não vai adiantar nada. Pois o nosso Deus, ele deu o seu Filho como oferenda na cruz por nossos pecados. E a expiação procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que ele foi obrigado a fazer. Então Deus fez de livre e espontânea vontade. Lá em
primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, e Senhor Jesus, Deus vai deixar isso aí para nós, que Deus, ele amou de tal maneira os homens, que ele enviou Jesus, e não há caridade, ou seja, amor maior do que este. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e o homem, o seu Filho Jesus Cristo. Ele é que foi para a cruz, ele é que morreu, ele é que sofreu, foi escarnecido, cuspiram na cara dele, zombaram dele, riram, bateram, rasgaram as suas carnes com aqueles chicotes que na ponta deles eram tipo umas bolas de aço cheias de umas pontas, mais pontas de aço, que batia na carne e rasgava ela todinha. Ali rasgando, o sangue de Jesus foi vertendo, e eles dando vinagre para ele, alcoólico, quando ele teve sede, ao qual ele negou. A bebida é o mal para a humanidade. É uma droga lícita que você compra e bebe em qualquer lugar. Mas isso aí é de qualquer lugar e uma opinião de cada um. Eu mesmo já bebi, mas o Senhor Jesus entrou na minha vida, me libertou do cigarro, me libertou também da bebida, me libertou de tantas outras coisas ruins que o homem comete, né? O pecado. Já me livrou de vários tipos de câncer, curou antes, no começo. E tantas coisas que se eu for falar aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, não vai dar tempo de falar. Mas confirmando mais uma vez a salvação que só vem através de Jesus, aqui em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, Jesus é o único Filho de Deus. A salvação só vem através dele. Então, as outras coisas, outras pessoas, outros tipos de santo, entre aspas, né? Que não é para ofender a religião de ninguém, mas é só conferir lá em Salmos 115. Não terão outros deuses diante de mim, como o nosso Deus disse. Só há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus, que foi para a cruz. Então, os seus discípulos tinham uma convicção maior, necessidade de cada indivíduo, que era a salvação dos pecados. E da ira de Deus, que ela vai vir sobre todos aqueles que não se arrepender, não confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Jesus disse em Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, falando com seus discípulos, e de pregar o evangelho a toda criatura, as pessoas, aquela que crer e for batizada, ela será salva. Nós devemos ser batizados após os nossos 12 anos de idade, porque aí nós já temos o conhecimento de que é pecado e de que não é. Quando nós somos pequenos, que nossos pais nos levam para batizar, ali nós só tomamos um pouquinho de água na nossa cabeça, porque a criança, ela não tem pecado, ela é fruto do pecado de nossos pais. Então também fui batizado desse jeito, mas porém conhecendo a verdade, e batizei novamente, recebi o Espírito Santo, ao qual eu levo uma novidade de vida, e todos também que crer podem receber isso. É a melhor coisa que tem para o homem na face da terra. Então, a natureza, inclusive, do Evangelho, e coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. E se houver outros meios de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada, mas não há, segundo